Aleluia! Oh, glórias! Aleluia! Glória a Deus! Deus abençoe os irmãos. Amém! Que a graça do Senhor esteja com cada um dos irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 4. Gênesis, capítulo 4. Depois de um culto avivado ontem em Brumadinho, hoje nós vamos ter aqui praticamente uma conversa, um estudo. Gênesis 4, verso 1. E o tema dessa noite é por quê? Porque Eva disse: alcancei do Senhor um varão, Caim, como se Caim fosse filho de Adão e por fim filho de Deus. Então nós vamos falar exatamente dentro disso aqui. Por que Eva disse isso? Porque Eva disse: alcancei do Senhor um varão, no caso Caim, como se Caim fosse filho de Adão com Eva e por fim filho de Deus. Os irmãos acharam? Gênesis 4, verso 1. E conheceu Adão a Eva. Você sabe o que significa isso? Conhecer. Amém? Adão a Eva, sua mulher. E ela concebeu e teve a Caim. E disse: alcancei do Senhor um varão. Senhor nosso Deus, Pai celestial. Amém, Pai. Glória a Deus. Que temos a tua palavra. Sim, a Deus. Acabamos de lê-las. E somente através da revelação. Isso é verdade. Se não tiver revelação, Verdade, Senhor. fica difícil compreender essas É coisas. verdade, Senhor. É verdade. Tem Porque misericórdia. essas coisas não são naturais. É verdade, Pai. São sobrenaturais. Amém, Senhor. Oh, E as glória. coisas que estão ocultas e que estavam ocultas precisa de um profeta para revelar. Amém. Verdade, Senhor. Tudo aquilo que está na Bíblia envolto em mistério, Sim, Senhor. envolto em segredo, em figura, em parábola, Sim, Senhor. é necessária a presença de Isso. um profeta Amém, Pai. para termos a revelação verdadeira Verdade, Senhor. do que é lido, do que foi falado, do que foi escrito, do que foi profetizado. Amém. No nome do Senhor. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Vamos poder baixar mais um pouquinho o microfone ali, mesmo, por favor? Só um pouquinho. Também.
Dia. Aleluia. Muito bem. Tá bom. Graças a Deus. Muito bem, irmãos. Esse assunto que nós vamos tratar nessa noite, ele precisa de muita atenção. De muita atenção. Porque não é vergonhoso para mim, mas para certos crentes que creu na mensagem, que está caminhando na mensagem, e já tem 2, 3, 4 anos na mensagem, não compreende o que é a semente da serpente, é uma vergonha. Se não é vergonha, é falta de revelação. E se é falta de revelação, isto põe em dúvida se na verdade faz parte do corpo de Cristo. Porque para a noiva do Senhor Cristo, tudo é revelado. Bem, verdade. A noiva do Senhor Cristo conhece o seu noivo. A noiva conhece o seu noivo. Se tem crente na mensagem, 2, 3, 4, 5, 6 anos, que assuntos de cunho, vamos dizer assim, rudimentar, porque semente da serpente é doutrina rudimentar, assim como batismo em nome do Senhor Cristo, assim como Santa Ceia, com pão asmo, vinho lava-pés, assim como as eras da igreja, como os mensageiros, como o posicionamento da mulher, como a unicidade, a unidade de Deus. Tudo isso é rudimento. E a semente da serpente, a doutrina da semente da serpente, o entendimento do que foi, o que era, o que aconteceu no Jardim do Éden, é também, depois de revelado, torna-se um rudimento. E existem muitos irmãos, infelizmente, por talvez não se esforçar mais um pouco, de ler mais um pouco, de ouvir mais um pouco, acaba devendo para a sua própria fé, acaba devendo para o seu próprio entendimento. E, no entanto, quanto a assuntos rudimentares, creio que é o dever de todo cristão ter no seu coração, na sua alma, no seu espírito, na sua compreensão, ter ela andando com você para cima e para baixo. Porque você vai encontrar com pessoas que batem exatamente nessas teclas. É verdade, é verdade. Você vai encontrar com pessoas que vai discutir com você esses termos, essas fés, essas doutrinas, semente da serpente, unidade de Deus, batismo, profeta. Você vai encontrar com pessoas que vai bater de frente com essas doutrinas bíblicas. E se você não tem, pelo menos a parte fundamental, não tem o rudimento para poder dar a resposta adequada à pessoa que vai enfrentar ou talvez querer machucar a sua fé, desprezar a sua fé, e se você não está pronto, apropriado, preparado, ali armado para poder defender a sua fé, defender a revelação que foi restaurada neste último dia, o inimigo é que vai gozar a sua cara. A não ser que você seja um que não tem condições de explicar para as pessoas, mas consegue entender para você mesmo. E aí você não quer discussão, sai fora. Vocês estão entendendo? Amém. Mas se você entende um pouco e dá as costas, o inimigo vai rir na sua cara. É verdade. Então, deixa eu explicar mais uma coisa. Vou explicar novamente. Então, eu quero que os irmãos prestem bem atenção essa noite, né?
são as principais coisas que você deve saber como doutrina de rudimento: batismo, Santa Ceia, posicionamento da mulher, unidade de Deus, semente da serpente, profeta, restauração. As eras eu não vou falar muito, os trovões, os selos, as pragas, que são assuntos mais profundos. Mas pelo menos os rudimentos você tem que estar andando com ela na manga. Você tem que estar com ela. Porque você vai, o evangelismo, a resposta para o evangelismo são essas perguntas. A resposta para o evangelismo, se você estiver fazendo evangelismo, você vai encontrar com essas perguntas. Mas e aí, esse negócio da serpente ter com Eva? E esse negócio aí de batismo em nome de Jesus? E esse negócio de que Deus não é 3, é 1? Você tem que ter bala na agulha. Amém, irmão? Amém. Isso. Porque no evangelismo você vai encontrar com essas perguntas. Verdade. Vocês estão entendendo? Amém. No evangelismo você não vai encontrar perguntas. E como é que vai ser o milênio? E como é que vai ser o novo Israel? Você não vai encontrar com esse tipo de pergunta. Você vai encontrar com perguntas que vai edificar, fundamentalizar aquela pessoa a se estruturar na fé, na palavra. E uma delas é a semente da serpente. E é o que nós vamos falar aqui. Porque eles poderão dizer para você, porque a Bíblia diz, a Bíblia está escrita, e se não tivesse um profeta para revelar para nós que Caim não era filho de Adão com Eva, e que a serpente não era uma víbora, uma cobra que rastejava, nós estávamos até hoje na denominação crendo assim. Verdade. Mas como Deus nos deu a revelação através do profeta, nós damos graças a Deus por isso. Amém? Amém. E aí você vai encontrar com teólogo, vai encontrar com seminarista, vai encontrar com bacharel em teologia, e vai te jogar exatamente essa escritura que eu acabei de ler. Gênesis 4. Mas aqui, ó. E conheceu Adão e Eva. E ela teve um varão. E pôs o seu nome de Caim. Aí, tá vendo? Adão é pai de Caim. Ou em outras palavras, Caim é filho de Adão. Mas não é assim. Não é dessa maneira. Porque aqui Moisés escreveu um ato. E na verdade não teve só um ato aqui, teve 2 atos. Amém, irmão? Amém. Moisés relata um ato e houve 2 atos. Moisés descreveu um ato e o outro ato Deus deixou envolto em mistério, porque Deus sabia que no tempo do fim todos os mistérios seriam revelados. Ei, glória! Graças a Deus. Amém, irmão? Amém. Porém, esse mistério, Moisés sabia, os profetas sabiam, João sabia porque chamou raça de víboras, Jesus sabia porque chamou de vós tem por pai o diabo, ele foi homicida, isso é homicídio, é Caim foi o primeiro a praticar homicídio. Verdade. Paulo sabia porque ele escreveu, assim como o tempo que a serpente enganou Eva, todos eles sabiam. Mas essas verdades se perderam no curso das eras. E Deus prometeu que na última era ele restauraria isso para nós. Esses mistérios seriam de novo entregues à igreja por meio de um profeta. Amém, irmão? Amém. Muito bem. Porque Eva disse, alcancei do Senhor um varão. Como se Caim fosse filho de Adão e por fim filho de Deus. Isso está em Gênesis 4, verso 1. No livro de João, na sua epístola, no capítulo 3, verso 12, diz, não como Caim, que era do maligno. Vejam bem, não é que Caim estava ungido com o espírito do diabo, não. Caim era filho do diabo, tanto no sangue, tanto nos ossos, tanto na alma, tanto no espírito. É verdade. Porque no espírito o pai dele era o diabo. Verdade.
Vós tendo por pai o diabo, isso é do espírito. Ele foi homicida, falando do corpo, Caim. Estão entendendo, irmão? Amém. Então, Caim tinha sangue da serpente, ossos da serpente. Caim tinha o espírito de Satanás dentro dele, Verdade. a natureza do diabo. Então, quando a Bíblia diz, não como Caim que era do maligno, não quer dizer que é porque ele tinha um espírito errado, não é isso não. Tudo nele era o diabo. Estão entendendo, irmão? Amém. Se você negar que tudo em Caim era o diabo, você vai ter que negar que Judas também tudo era de Judas o diabo. Verdade. Bom. Se você negar que tudo em Caim não era o diabo, você também vai ter que negar que tudo em Judas não era o diabo. Porque Jesus disse que tudo em Judas era o diabo. Amém. Amém. Não vos escolhi vós os 12, e um de vós é... Ele não disse assim, e um de vós tem o espírito do diabo. Ele não falou isso. E um de vós está ungido com o espírito do diabo. Ele não falou isso. E um de vós está batizado com o espírito do diabo. Ele não falou isso. Ele disse assim, ó. Ele falou literalmente, espírito, carne e osso. E um de vós é o diabo. Quem está entendendo, irmão? Glória a Deus. Verdade. Vocês estão compreendendo? Amém. Então, veja bem. No livro de São João, capítulo 8, verso 44, Evangelho, Jesus disse para os fariseus daquele dia, vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai? Ele foi homicida desde o princípio. São João 8, verso 44. Bom, a primeira pessoa que praticou homicídio na terra foi quem? Caim. Vocês estão entendendo? Amém. Agora, o pai de Caim, que era a serpente no físico, o diabo era o pai de Caim no espírito. Quem está entendendo, irmão? Amém. O diabo era o pai de Caim no espírito. Então Jesus disse, vós tendes por pai o diabo. O diabo é um espírito. Cristo. Amém? Amém. Estão entendendo? Amém. Aí ele vai e diz, ele foi homicida. Então ele está falando que aquele espírito, diabo, pai, estava dentro de um corpo pela qual praticou homicídio. Quem era esse? Caim. Muito embora Jesus disse que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir, esse é o trabalho de Satanás. Mas o que Jesus Cristo veio fazer? Desfazer as obras do diabo. Amém? Amém. Então eu quero que vocês prestem atenção aqui, porque se vocês ficarem levantando, indo no banheiro, parece que tem gente que cansado de ficar sentado, quer dar uma voltinha na igreja. Nem está com vontade de ir no banheiro, vai assim mesmo. Parece que está com oxiúrio, tem que pegar um pipão e dar para ele, um albendazol e dar para ela, porque está com oxiúrio, não consegue ficar sentado. Nem está com sede, vai lá no filtro e toma um golinho de água e joga um copo inteiro lá fora. Parece que tem um espírito que não consegue fazer porque a pessoa fica sentada para ouvir a palavra de Deus. Vamos observar. No livro de Judas, quero que vocês abram suas Bíblias. No livro de Judas, no versículo 14, vamos observar isso aqui, porque precisa de entendimento. Deus precisa abrir o entendimento seu e meu. Amém. Embora está escrito na palavra. Judas, verso 14. Vejam bem.
Judas, verso 14. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Mas o que é que nós necessitamos nesse versículo para a nossa pregação de hoje? O que é que nós necessitamos nesse versículo? Necessitamos da parte A do versículo. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão. Amém, irmão? Se Enoque é o sétimo depois de Adão, e se Caim é filho de Adão, Caim tem que estar entre os 7. Caim tem que entrar entre os 7. Não tem, irmão? Se Enoque é o sétimo depois de Adão, então Caim tem que estar entre os 7. Mas vamos ver se está entre os 7? Lucas, capítulo 3. Lucas 3. Versículo 37 e 38. A genealogia de Jesus. A genealogia de Jesus, escrita por Lucas, é de José para trás, até chegar em Deus. Quem está entendendo? Amém. A genealogia de Jesus, escrita por Lucas, é de José, que recebeu Maria, porque José era filho de Davi. Quem entendeu, irmão? Descendente de Davi. E aí Lucas começa de José, filho de Eli, até chegar em Deus. Mas vamos pegar o versículo 37, os 7 últimos. Versículo 37. Enoque é o sétimo, não é? Pegue aí a parte B do versículo 37. Parte B. Enoque. De Enoque veio Jared. Enoque é o sétimo, Jared é o sexto. Amém, irmão? De Jared, Malalael. Então Malalael é o quinto. Amém? E Malalael, Cainã. Então Canaã é o quarto. Amém, irmãos? De Canaã, Enos. Então Enos é o quinto. Amém? De Enos, 7. Então 7 é o sexto. Amém, irmão? E de 7, Adão. E Adão, Deus. Amém, irmão? Cadê Caim? Caim é o primogênito, deveria entrar. Ele não entra porque ele não é filho de Adão. Amém. Graças a Deus. 7 entra porque foi colocado no lugar de Abel, porque quando Caim o matou. Verdade. Amém, irmão? Amém. Vocês estão entendendo? Amém. Vamos dizer, Enoque o sétimo, Jared o sexto, Malalael o quinto, Cainã o quarto, Enos o terceiro, 7 o segundo, Adão o sétimo e de Adão Deus. Amém, irmão? Aonde fica Caim? Caim não entra porque Caim não é filho de Adão com Eva. Caim é o fruto de um adultério pela qual a serpente seduziu a Eva e fez com que Eva provasse do fruto que não podia de forma alguma provar, e aquilo trouxe um filho ilegítimo, a qual era Caim, na qual é filho do maligno. Se Caim fosse de Deus, ele seria filho do Altíssimo, filho de Deus, filho de Adão. Mas como que um filho do maligno pode ser filho de Deus? A Bíblia diz em 1 João 3, verso 10, e nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Amém, irmão? Então, se você parar para pregar para um teólogo, um pentecostal, ele tem que ter paciência para te ouvir, para explicar isso aqui. Verdade. Se ele não tiver paciência, ele não vai entender nunca. Vocês estão entendendo, irmão? Amém. Compreenderam, irmãos? Vê?
E aí você vai lá para Gênesis também, no capítulo lá de Gênesis, quer ver? Vai lá em Gênesis para você ver, no capítulo 5 de Gênesis, a genealogia de Sete. A genealogia de Sete. Você vai ver lá. Vamos lá. Gênesis 5. Amém? Amém. Gênesis 5. Gênesis 5, versículo 3. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome de... Mas por que não foi Abel? Porque Caim tinha matado. Certo, irmãos? 7. E foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. E viveu Sete 105 anos e gerou a Enos. E viveu Sete, depois que gerou a Enos, 807 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete 912 anos e morreu. E viveu Enos 900 anos e gerou Cainã. E viveu Enos, depois que gerou a Cainã, 815 anos, gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos 905 anos e morreu. E viveu Cainã 70 anos e gerou Malael. E viveu Cainã, depois que gerou a Malael, 840 anos e gerou filhos e filhas. E foram os dias de Cainã 910 anos e morreu. E viveu Malael 65 anos e gerou Jared. E viveu Malael, depois que gerou Jared, 830 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Malael 895 anos e morreu. E viveu Jared 162 anos e gerou Enoque, 7 depois de Adão. Amém! Cadê a história de Caim? Onde está? Está apagada. Está apagada nos anais dos céus. Não entra. Os irmãos estão entendendo? Vejam bem. Quando fizeram a pergunta para o irmão Brana um dia, irmão Brana, lá em Gênesis, até o capítulo 6 de Gênesis, até o capítulo 6, presta atenção, de Gênesis 1, de Gênesis, na verdade, de Gênesis 3 até Gênesis 6, são 2000 anos. São 2000 anos, de Gênesis 3 até Gênesis 6. Na hora que Adão saiu do Éden com Eva, ali começou o tempo. Ali começou o tempo. Não tinha tempo. Não havia tempo, era eternidade. Mas quando eles pecaram, provaram da morte, que é o oposto da vida, eles saíram do Éden, saíram do céu, vamos dizer assim, porque o Éden representa o céu. E então participaram do tempo. Do capítulo 3 de Gênesis até o capítulo 6, onde Deus visita Noé e fala que a destruição está vindo e que o homem vai viver só 120 anos só de misericórdia sobre a terra, de Gênesis 3 até Gênesis 6 são 2000 anos. 2000 anos para povoar a terra inteira, do capítulo 3 ao capítulo 6. Quem está entendendo, irmão? Amém. Porque a Bíblia diz que a terra estava povoada. Então, quero que vocês prestem bem atenção nisso aqui. Fizeram a pergunta para o irmão Branco. Irmão Branco, mas por que
do capítulo 3 de Gênesis até o capítulo 6, essas pessoas conseguiriam viver 903 anos, 940 anos, 962 anos, porque o que viveu mais foi Matusalém. 969 ou 64? 69? Matusalém, 969. Deus não permitiu que o homem vivesse mais de um dia na sua presença. Porque um dia para Deus é 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Verdade. O homem não pode viver mais de um dia na presença de Deus. Porque um dia para Deus é como 1000 anos, disse Pedro. Amém, irmão? E 1000 anos como um dia. Aí o irmão Banner responde, sabe por que eles viviam tanto? Porque o sangue naquele tempo ainda estava forte. O cruzamento entre a espécie ainda estava forte. Se você observar, foi depois de 125 anos que Noé gerou Sete. Verdade. Foi mesmo. Estão entendendo, irmãos? 125 anos depois. 125. Então observe bem que tem pessoas aí com 14 anos já é pai. E Adão ficou 125 anos para gerar Sete depois que tinha matado Abel. 125. Então observe, o irmão Branham disse que o sangue ainda estava forte naquele cruzamento. Por isso que no tempo de Adão, de Noé, ainda tinha gigantes na terra. Tinha gigantes, filhos da descendência de Caim, que era filho da serpente. A serpente media mais ou menos 3 metros e alguma coisa. E a Bíblia diz que havia gigantes na terra. E esses gigantes descendiam de Caim, descendiam da serpente. Se você observar, o último dos gigantes da descendência de Caim, Davi matou. Isso, certo? Golias. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Matou. O último da descendência. Vocês estão entendendo? Amém. Então observe bem que aí o irmão Branham diz que de lá para cá o cruzamento sanguíneo foi enfraquecendo. Uma mulher podia dar à luz a 60 filhos, 30 filhos, 40 filhos, e ela ainda colocava tora na cabeça, levava a lenha, levava 5 filhos nas costas, porque o sangue ainda estava forte. Ela ainda aguentava. Hoje a mulher não pode ter 3 filhos, está desmaiando. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. O irmão Branham diz isso nas mensagens, e eu creio porque é um profeta de Deus. Então observe bem. Então, a semente da serpente. Existe um paradoxo, não digo paradoxo, mas existe um grande dilema entre os pregadores da mensagem, e eu bato de frente nisso, porque eu participo de alguns grupos de pastores no WhatsApp, da mensagem, e quando eu publico minhas matérias, eles ficam calados, não falam nada, não dão um parecer, não falam nada, e eu ponho lá várias matérias concernentes à semente da serpente, né? A semente da serpente. Por exemplo, uma matéria que eu coloquei lá semana passada, assim, a serpente era um homem ou animal? Quem leu essa matéria? Amém. A serpente era um homem ou animal? Hein? Homem. Aí você fala assim, mas Caim é filho de quem? Da serpente com Eva. Caim era um bicho, era um animal, era um bebê? Vocês estão entendendo, irmãos? Veja bem. Eva não deu à luz um animal de 4 pernas. Aí você fala assim, coloca Caim e Abel juntos, os dois juntos, em pé. Qual a diferença entre os dois? Só natureza, porque físico é o mesmo. 2 olhos, nariz, perna. Verdade. Só que um de pai diferente. Isso, graças a Deus. Verdade. Então a serpente não é apenas um animal. Tem que ler de acordo com o que Moisés disse. Moisés, quando escreve Gênesis, Moisés não diz, e a serpente era um dos animais. Não, Moisés não fala assim. Moisés não fala assim. Moisés não escreve assim. Moisés descreve a serpente como um dos mais espertos entre os animais. Isto. Amém, irmãos? Amém. E eu vou dizer para você,
Quem foi que colocou o nome desse sujeito de serpente? Adão. Adão. Verdade. E ele conversava? Então a única pessoa que no Éden que Adão conversava era com a serpente. Amém, irmão? Porque a serpente falava. Verdade. Vocês estão entendendo? Amém. Agora, por que a ciência não consegue buscar o elo perdido? Por que a ciência não consegue buscar e encontrar o elo perdido? Por que até hoje a ciência é um mistério para a ciência? Porque a ciência sabe que entre o chimpanzé e o homem houve uma criatura na Terra pelas quais eles não conseguem saber. Aleluia. E Deus escondeu isso deles porque foi tirado os ossos. Porque através dos ossos se descobre o DNA. Cristo. Verdade. Deus tirou os ossos da serpente e fez com que elas se rastejasse barriga no chão. Mas nós conhecemos Verdade. Os irmãos estão entendendo? Amém. Agora, o cientista cava um buraco e acha um fóssil de osso de um dinossauro, um pantossauro, e diz assim: nós pegamos o osso, o fóssil, e colocamos no laboratório na Suíça, examinamos o tamanho dele, o que ele comia. Por que eles podem fazer isso? Porque encontrou o osso. E o osso dá toda a resposta DNA que eles precisam. Mas na serpente, Deus tirou os ossos dela. Graças a Deus. Aí você fala assim: mas pastor, mas os dinossauros viveu na Terra? Se não viveu, como é que se explica os ossos? Verdade. Como é que se explica os fósseis? Aí você fala assim: mas pastor, viveu antes do Éden ou depois do Éden? Isso é um assunto profundo que eu tenho que entrar outro dia com vocês. Isso está entre Gênesis 1 e 3. Está no versículo 2. Isso. Verdade. Quando a terra virou um caos. E por que virou um caos? E aonde esses bichos estão? Porque os ossos provam que eles estavam aqui. O irmão Bran disse que eles foram recolhidos. E as suas imagens foi para onde? Na quarta dimensão. Na quarta dimensão. Tudo que é ruim, tudo que é monstruoso está na quarta dimensão. E o profeta disse que na grande tribulação, capítulo 9 de Apocalipse, quando as pragas estiverem caindo na terra, a quarta dimensão vai ser aberta e esses bichos vão estar aqui na terra outra vez. Verdade. Verdade. Leia Apocalipse 9 e você vai ver. Ah, pastor, mas está difícil de crer nisso. Quem crê no profeta está seguro. Eu não quero saber como será. O profeta disse e acabou. Amém. Isso aí. Glória a Deus. Amém, irmão? Então, observe bem. Isso aí. Muito embora a Escritura parece dizer que Caim era filho de Adão, como também de Deus, mas não é. Pois necessita-se de uma revelação para ver a linhagem, distinção e inclinação desse indivíduo. Pois esse mistério ficou envolto por Deus no ministério de Moisés, e apenas os profetas e mensageiros sabiam dessa verdade, assim como Paulo, ao dizer para a igreja permanecer pura e virgem e não fazer como Eva fez, no qual foi enganada pela serpente, na qual foi seduzida e então conheceu Eva antes que seu marido a conhecesse. Vocês pensam que isso é difícil de acontecer? Aconteceu agora nos Estados Unidos, aconteceu nas Filipinas e aconteceu na África. Aconteceu nos Estados Unidos, nas Filipinas e na África. Na África, uma mulher, trabalhando na prefeitura, casada, seu marido negro, ela ficou com seu patrão de manhã, um branco, e ficou com seu marido à noite. Resultado, gravidez. Tinha 2 bebês dentro do ventre dela. Um branco
e um negro. Meu Deus. E o caso foi levado para o tribunal. E ela falou com o juiz que naquela manhã tinha ficado com seu patrão, que era branco. Deus. 2 atos, 2 filhas. Isso. Nos Estados Unidos a mesma coisa aconteceu. Nas Filipinas a mesma coisa. Quando o mundo está descrente demais e começa a ser incrédulo demais quanto às coisas reveladas, Deus permite que coisas aconteçam para que a prova de Deus fique refutável. Cristo. Amém. Amém, irmão? Amém. Vocês estão entendendo? Amém. Preste bem atenção. Então observe. Na mensagem, o poder de Deus para transformar, parágrafo 82, 83, 84, o irmão Brana, o profeta para esta era, diz assim: só um momento. Você me encontre uma escritura em qualquer parte que diz que Caim era filho de Adão. E eu lhe mostrarei na escritura onde ela diz que Caim era do maligno e não de Adão. Eu pergunto, quando Deus expulsou Caim do Éden, Deus amaldiçoou Adão ou amaldiçoou a terra? Hã? A Bíblia diz, não como Caim, que era do maligno. Uma coisa maligna é uma coisa amaldiçoada. Deus não pode amaldiçoar seu filho. Quando ele quis trazer juízo para Adão, ele disse, maldita é a terra por causa de ti. Mas ele não podia amaldiçoar Adão, porque Adão é filho de Deus. Amém, Senhor. Vocês estão entendendo, irmão? Deus não pode amaldiçoar seus filhos. Deus pode corrigi-los, colocá-los em juízo. Israel é um filho de Jacó. Israel é o filho de Judá. Judá é o filho de Jacó, melhor dizendo. E Jacó é Israel. E Deus disse, a minha bênção está sobre você, Israel. A minha bênção está sobre você, Israel. E eu digo para você, quem te abençoar, eu vou te abençoar também. Mas quem te amaldiçoar, eu amaldiçoarei também. Amém. Verdade. Portanto, Balaão queria amaldiçoar um povo que era abençoado por Deus. Não importasse o tanto que Israel cometesse seus erros, ainda era o bichinho de Jacó. Amém, Senhor. Verdade. Era a menina dos seus olhos, Cristo. diz a Bíblia. Aleluia. Amém. Santos. Repetindo, você me encontra uma escritura em qualquer parte e diz que Caim era filho de Adão. E eu lhe mostrarei na escritura onde ela diz que Caim era do maligno, não de Adão. Deus, quando tirou Adão do Éden, expulsou do Éden, Deus disse para Adão, maldita é a terra por causa de ti, porque dela vai nascer espinhos, abrolhos, e você vai ter que ganhar sua vida com seu próprio suor. Mas ele não amaldiçoou Adão, porque Adão era filho de Deus. 83. Agora observe quando ela concebeu. Aqui, nós começamos no capítulo 4, versículo 1. E conheceu Adão a Eva e sua mulher, e ela concebeu e teve Caim. E disse, alcancei do Senhor um filho. Naturalmente, tinha que ser. Não importa se ela era uma prostituta ou qualquer coisa. Isso tinha que vir de Deus. Vê? Porque aquilo é a sua semente. É a lei de sua semente. Terá que reproduzir, seja uma semente corrupta ou não, uma semente pervertida ou não, seja o que for, tem que produzir. De qualquer forma, é o seu mandamento. Quando Deus diz, cada um produz a sua própria espécie, é uma lei dada por Deus. Se vai ser espinho, não importa. Se vai ser abrolho, não importa. Se vai ser flor, também não importa. Aleluia. Porque é uma lei dada por Deus. Uma prostituta, uma macumbeira, uma assassina, grávida, quando ela dá à luz, não foi o diabo que deu poder para dar, porque a lei da vida é Deus quem dá. É verdade.
Vocês estão entendendo isso? Glória a Deus. Isso não é um caldo de frango de sopa do frango que morreu de sombra na sombra, desmaiado, não. Perguntas e respostas 15, 65, 66 e 67. Então, realmente Adão não foi. Adão foi o filho de Deus através disso. Se você deseja colocar pelo que vê, alcancei um varão de Deus, disse Eva. Ela sabia que toda vida pertence a Deus, mesmo sendo má ou sendo ruim. Mesmo sendo má ou sendo ruim. Existem pessoas hoje que é assassina, existem pessoas que hoje é estrupador, existem pessoas hoje que é homens bombas, existem hoje, por exemplo, essas pessoas que fazem ataques suicidas, são pessoas más, não é, irmão? Deus não é Deus? Ele não conhece tudo? Por que ele não permitiu que elas não nascessem para provocar as coisas? Deus permitiu, porque a lei da vida pertence a Deus. Vocês estão entendendo? Não importa, o diabo não pode criar vida, só Deus pode. Graças a Deus. Não importa se ela é boa ou se ela é má. Uma planta que não serve para nada, fala uma para mim, que só prejudica, que traz ruim. Fala para mim uma aí. Um joio. Joio serve para quê? Para queimar. Agora eu pergunto, o diabo tem poder para criar um joio? Só Deus pode. E por que o joio nasceu? Porque lá atrás Deus disse, cada um produz segundo a sua própria espécie. É uma lei dada por Deus. Amém, irmão? Perguntas e respostas número 15. Veja. Então, dizer que Deus lhe deu aquela coisa discriminada, chamada Caim, que fez com que aquele recurso de tudo que é vil e imundo e coisas que Caim tinha viesse de Deus? Não poderia ser. Ela foi enganada pela serpente. Ela já havia se tornado mãe. Então Adão a conheceu. Claro que ele o fez. Ele foi e viveu com ela como uma esposa, mas ela já estava para ser mãe desse filho com a serpente. Então, quando o filho de Adão finalmente nasceu, ele era gentil, dócil, meigo. E Caim era? Caim era, irmão? Caim era? Agora eu pergunto uma coisa, se Caim tratou Deus daquele jeito, imagine como é que não tratava Adão. Se Caim disse para Deus, sou eu o amador do teu irmão? Olha para mim, rapaz. Em outras palavras. Se Caim agiu dessa maneira com o próprio Deus, imagine se ele não agia assim no lugar de seu pai, por exemplo. Porque aí, no caso aí, Adão cuidou de Caim por causa de Eva. Não por causa de ser pai dele. Imagine como é que não cuidava. Imagine como é que não fazia. Vocês estão entendendo? Vê? Aí está. Quero que vocês prestem atenção. Ela foi enganada pela serpente. Então, quando o filho de Adão finalmente nasceu, ele era dócil, uma pessoa meiga como Adão. Porém, este sujeito, onde aquela mentira, de onde veio aquele pecado? Onde este sujeito cai? Aquele assassino, e a Bíblia diz que o diabo é um assassino. De onde veio aquela mentira? O diabo é o pai da mentira. Vocês estão entendendo, irmãos? Na hora que Deus disse, Caim, onde está Abel? Ele falou a mentira. Ele mentiu. Porque ele é filho do pai da mentira. Ele não disse a verdade. Mas na hora que Deus pediu a Adão a situação do momento que ali, por que ele escondeu no meio das árvores, Adão não mentiu. Porque Adão é filho de Deus. Amém. Amém, irmãos? Abel disse, eu não sei. Caim disse, eu não sei.
Não sei onde está, não. Nem sei, deve estar fazendo alguma coisinha por aí. Está mentindo para Deus. Vê você? Aí está. A Bíblia diz que o diabo é um assassino. De onde veio aquela mentira? O diabo é o pai da mentira. Ele é o mentiroso e o pai da mentira. Ele teve que vir de algum recurso fora de Deus. Então Caim era do maligno, como a Bíblia diz, e o seu pai era Satanás, e ele trouxe esse maligno. Então, naturalmente, com certeza, Adão conheceu a sua esposa, com certeza. Casamento e divórcio 47, 48. Agora, sei qual é a sua pergunta que está na mente, e é aquela de Gênesis 4:1. Alcancei do Senhor um varão. E isto é exatamente correto. Você poderia tomar uma mulher mais ordinária da cidade, o pior homem, se ele tivesse um bebê, teria que vir de Deus. Amém. Isto, glória a Deus, verdade. Porque o diabo não pode criar. Está entendendo, irmãos? Amém. O diabo não é criador. Ele não pode trazer vida. Só Deus pode. Você pode pegar a mulher mais ordinária e o pior homem da cidade, e os dois se relacionarem e tiver um bebê. Teria que vir de Deus, porque Deus tem as leis estabelecidas. Como o sol se levanta e se você coloca um cardo num campo bom, irá crescer. Tem que crescer porque é a lei de Deus. Quando a semente é plantada, ela tem que crescer e produzir segundo a sua espécie, porque é uma lei de Deus. E nada pode criar vida senão Deus, porque aquilo opera sob as leis. E assim, quando a semente má foi plantada no ventre de Eva, ela precisava nascer, porque a lei da reprodução é lei de Deus. E aquilo não podia fazer nada mais do que trazê-la e precisava vir de Deus. Aí você entende aqui que a Bíblia diz que só Deus é que pode criar. Correto, irmãos? Pastor, explica para mim a parábola da semente. Quem é que semeia a boa semente? É o filho do? E quem é que semeia a má semente? O filho do má? Mas vocês têm que entender que o diabo não pode criar. A semente é a palavra, correto? E o diabo aqui atrás veio semeando depois que o semeador passou. O irmão Branco disse, não é que ele abre outra cova, não. Ele quer colocar a sua semente na mesma cova que aquele que estava na frente plantou. Verdade. Estão entendendo, irmão? Aleluia. Ele quer interpretar a palavra que foi semeada. Ele quer interpretar a palavra que foi semeada. Olha a palavra do semeador. E veio o filho do homem semeando a boa semente e semeou. E veio atrás o inimigo também semeando. Mas é que ele não estava cavando, estava semeando no mesmo buraco que foi semeando a palavra. Para misturar e dar uma semente de discrepância. Porque o que é a mentira? É a verdade pervertida. O que é o adultério? É um ato correto, feito ilegalmente. Vocês estão entendendo, irmãos? É o paralelo. Vocês estão entendendo? Então quero que vocês prestem bem atenção. Existe quantos mares para poder ter milhões de espécies de peixes? Quantos? Um só. Não existe um mar para o bagre, vamos dizer assim, né? Não existe um mar para o salmão, um mar para o tubarão, um mar para a baleia, um mar para... É um mar só para esse tanto tipo de peixe. É uma palavra só, é uma Bíblia só, é um livro só. O que o diabo faz? Ele não tem Bíblia, mas entra tentando tirar aqui para distorcer o que está escrito. Quem pode semear é só o filho do homem. Mas vem o inimigo por detrás também semeando. Mas semeando o quê? Ele não tem palavra, ele não tem semente, ele não é Deus, ele só perverte o que foi semeado e tenta trocar tudo e dar a sua própria ideia e conclusão, como fez lá no Éden, dizendo para Eva, olha, eu não tenho Bíblia não, vamos brincar de culto? Vamos brincar de culto, de igreja, Eva?
a serpente. Vamos dizer assim. Só que eu não tenho Bíblia. Eu vou usar a sua, tá, Eva? Porque eu não tenho. Ele usou as Escrituras. Ele usou o que Deus já tinha dito. É assim que Deus disse, porque não tem livro, ele não tem nada. Oh, meu Deus, se eu pudesse pegar as cabeças e colocar na frente aqui, ó. A era de Éfeso 113. Satanás tem sabido isto o tempo todo. Ele também quer morar no homem, assim como o fez Deus. Porém, Deus tem reservado para si mesmo aquele direito. Satanás não pode fazer isso. Somente Deus apareceu em carne humana. Satanás não pode, nunca poderá fazê-lo. Ele não tem poderes criativos. A única maneira pela qual Satanás podia levar a cabo o que propôs fazer era entrando na serpente no Éden, assim como entrou por meio dos espíritos imundos dos porcos de Gadara. Deus não entra em animais, porém Satanás pode fazer. Vocês estão entendendo? Amém. Qualquer pessoa vir dizer para mim que Deus entrou na mula para falar com Balaão, tem uma coisa errada. A Bíblia diz que Deus desenrolou a língua do jumento e falou com a Balaão. Deus não apitou o animal. Deus já deu aos animais uma lei, o instinto, para fazer as coisas que devem fazer. Vocês estão entendendo? Mas para nós que não sabíamos o que fazer, o que Deus fez? Vou tirar de vocês o velho espírito e colocarei o meu dentro de vocês. Amém, irmão? Amém? Amém. Veja, no parágrafo 111, era de Éfeso, ele diz: há 3 filhos nascidos de 2 atos do conhecimento carnal de Adão, sendo que a Bíblia é exata e perfeita a palavra de Deus. Isto não é um erro, porém um registro para a nossa iluminação, sendo que 3 filhos nasceram de 2 atos através de Adão. Você sabe positivamente que um daqueles 3 não era o filho de Adão. Deus tem isto em registro desse exato modo para nos mostrar algo. A verdade sobre o assunto é que Eva tinha em seu ventre 2 filhos, gêmeos, de gravidezes separadas. Ela carregava gêmeos, Caim, que foi concebido antes de Abel. A era de Éfeso 109. Antes de que Adão conhecesse carnalmente a Eva, a serpente já havia conhecido, e o que nasceu desse ato foi Caim. Outra coisa que eu mostrei também no grupo de pastores da mensagem, eu fiz uma pergunta, mas ninguém respondeu. Eu disse assim: quando Deus estava fazendo os animais, de pares em pares, quando chegou a serpente, cadê a fêmea? Deus fez um par para a serpente? Não fez. Deus não fez um par para a serpente. Por quê? Porque ao amaldiçoar a serpente, tinha que amaldiçoar o outro par. Porque se não amaldiçoasse, se tivesse um par para a serpente e amaldiçoasse somente aquele que cometeu o erro, a ciência não tinha problema nenhum para descobrir onde é que está o erro perdido. Verdade. Mas não tinha par para a serpente. Não tinha par para a serpente. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. Não tinha par. E o profeta disse: sabe por que não tinha? Porque tudo estava pré-ordenado por Deus para assim acontecer. Amém. Os irmãos estão entendendo? Não tente tentar explicar a vontade de Deus. A vontade de Deus tem que ser colocada. Amém. Verdade. Eu não indago, eu não pergunto o porquê. Só tenho que aceitar e crer. Amém. Isto. Amém, irmãos? Amém. Vê? Foi dessa maneira. Porque, presta bem atenção. Presta bem atenção. Satanás
quis ser igual a Deus em tudo, até sentar no trono. Verdade. Satanás queria ser pai, vendo Deus sendo pai. Satanás queria ser do Deus, vendo Deus ser Deus. Satanás queria ser adorado, como Deus é adorado. Mas ele conseguiu adoração. Mas ele não conseguiu ainda ser pai. Mas ele olhou e disse, mas eu não posso criar. Eu tenho que pegar uma coisa que é criada por Deus, entrar dentro disso e colocar a minha semente lá dentro. Ele olhou para o cavalo, não pode cruzar com o sangue da mulher. Olhou para o leão, não pode cruzar com o sangue da mulher. O óvulo é diferente. O sangue não cruza. Mas quando olhou para a serpente, viu que tinha todos os traços. Amém, irmãos? Todos os traços. É aí que ele entrou. Porque podia falar, tinha raciocínio, conversava. Estão entendendo, irmãos? Vocês estão compreendendo? Eu quero que vocês me peguem na história, qualquer livro, desde Gênesis, onde Satanás falou na boca de um animal. Ele só pôde usar os recursos que a serpente tinha. Estão entendendo, irmãos? Só os recursos que a serpente tinha. Preste atenção no que eu vou dizer. Para uma pessoa se formar, igual eu estou aqui, ó. Estou aqui na frente aqui. Para eu estar aqui, para eu nascer, foi necessário 23 pares de cromossomos do meu pai e 23 pares de cromossomos da minha mãe. Verdade. 23 pares cromossomos. Quando os dois se ajuntam, dá 46. Cromossomos compartilhados geram um bebê. E nenhum dos animais do Éden poderia compartilhar cromossomos na mulher Eva. O chimpanzé que estava ali perto, que a ciência prova que tem 98 traços de por cento próximo do homem, não podia e ficava longe de acontecer. Na década de 1930, Ivanov, um homem cientista da antiga União Soviética, ganhou bilhões de dólares do governo da antiga União Soviética para pegar sêmen de homem e pegou um monte de chimpanzés para fazer cruzar. E tudo foi um fracasso, porque não podia, os genes não combinam. Foi tudo um fracasso. O mais próximo é o chimpanzé. E Deus tirou essa criatura do Éden, tirou os ossos dela, tirou a feição dela. Amém, irmãos? Amém? Não podia. Mas o trabalho já tinha sido feito. O trabalho de Satanás tinha sido feito. Mesmo Deus amaldiçoando a serpente, a semente já estava dentro de ela. Mesmo Deus amaldiçoando a serpente, do teu ventre agora rastejarás e comerás pós por todo o restante de tua vida. E então, a semente já estava dentro. A semente já estava dentro. Era a única espécie no mundo, rara. Um bebê chamado Caim, que era fruto de uma união de uma serpente com Eva. Rara! E Deus disse, ninguém mata Caim. Vou pôr um sinal na testa dele, porque é raro isso. Ninguém encosta de Caim. Vou pôr um sinal na testa dele. Que quem querer matar Caim vai ficar longe dele. Mas quando Deus deu a maldição, Deus disse assim, falando das duas sementes que estavam dentro do ventre de Eva.
a tua semente pisará a cabeça da serpente. Amém. Vocês estão entendendo, irmão? Isto. Uma perseguirá, é a semente de Caim, e a outra que vai nascer de ti lá na frente, passando de Abraão, Isaac, Jacó, até chegar a José. Graças a Deus. Aleluia! Isso é revelação! Amém? Vê? Esta que está dentro de você, Eva, que foi fruto de Eva, vai te picar o calcanhar, vai ficar atrás dela o tempo todo, perseguindo. Você pode ver que o diabo está sempre ao lado. No céu estava Lúcifer e Miguel. Na terra estava duas árvores, do bem e do mal. No ventre de Eva, duas sementes, Caim e Abel. No tempo de Noé, duas sementes, filho do homem, filho de Deus. No ventre de Rebeca, Isaac e Jacó. Esaú e Jacó. Vem caminhando as duas sementes. Até que aquela semente que estava lá no princípio tornou-se carne em Judas. Até que aquela semente que estava no princípio tornou-se carne em Jesus. Amém, sempre andando junto. Andando junto. Jesus morre, traz de volta o espírito dele para a igreja. Judas morre e o espírito anticristo vai para a igreja. Verdade. No final das eras, Deus envia a unção da águia, que é a revelação de Jesus Cristo a nós. E no final da era, o diabo envia a sua unção, que é morte. Cavalgando o cavalo amarelo. Verdade. Sempre andando juntos, desde o céu, as duas sementes. Vocês estão entendendo? Amém. Como é que é as coisas? E eu vou dizer mais para você. Em toda reunião que Deus está, o diabo está também. Verdade. Meu Deus. Verdade. Não pense você que o diabo não está em todas as reuniões que Deus faz. Ele está. Até na parábola da boda, irmão, ele estava infiltrado lá dentro. Até na parábola da boda. A parábola das bodas é o seguinte: o homem que casa convida 50 pessoas. 50 pessoas. Ele faz vestes para 50 pessoas, os convidados. Recebe na porta cada um. Põe uma veste branca. Chega outro, põe a veste branca. Obrigado por ter vindo. Obrigado por ter vindo. E vai. Chegou os 50, acabou. Entrou. Fecha a porta e vai entrar para dentro da casa e ter companheirismo com os convidados. Depois de comer um bolinho aqui, um biscoitinho aqui, um refrigerante ali, vai para um canto e vê um sem vestimenta. Vai para o cantinho e vê um comendo escondidinha a mensagem, comendo escondidinha a palavra. Está ali dentro, mas não crê em tudo que prega. Está ali dentro, mas não concorda com tudo que o pastor fala. Aquilo que o pastor falou lá, não concordo não. Está comendo quieto. Está comendo quietinho. E o filho do homem foi passear para ver os convidados da festa. E ele encontrou num cantinho meio vergonhoso, sem dar muita cara. O que você faz aqui sem as vestes? Na porta você não entrou. Verdade. Vindo pela porta você não entrou. Pela porta. E a porta é a palavra. Amém? Olha como é que você entrou. Você entrou aqui por um aperto de mão? Você entrou aqui sendo um turista na mensagem? Porque gosta dos bons hinos, dos bons louvores? Ah, você entrou pela janela. Não foi pela palavra, crendo em toda a palavra. Nossa, Deus. O que você faz aqui com as vestes? Ele pensou que poderia ficar quietinho dentro da igreja e não podia descobrir aquele espírito. A palavra revela, irmão. Amém, Senhor. Oh, meu Deus. Ele chamou os guardas da festa e disse: vem cá, tem um aqui que está sem vestimenta correta e comendo o que nós está comendo. O que nós fazemos com ele, Senhor? Faz o seguinte: pega ele, amarra a boca, para não ficar gritando aqui dentro, amarra as pernas, amarra as mãos e joga lá fora para as trevas exteriores. O que ele merece é ranger de dentro lá fora. O profeta Pai explica: é assim que será
Toda pessoa que não tiver o Espírito Santo é amarrado e jogado fora para experimentar a grande tribulação. Como é que você chegou nessa mensagem? Eu fui porque o meu marido foi. Tem alguma coisa errada, você não está vestida corretamente. Isso, é verdade. Eu fui porque minha esposa foi. Eu não queria muito não, mas eu fui porque minha esposa foi. Você não está vestida corretamente. Você está comendo pão escondido. Eu fui porque não tinha outro lugar para ir. Você está comendo escondido. Eu fui porque não tem outra escapatória. Então você está comendo pão escondido. Mas pode ficar tranquilo. Se você tem esse pensamento, pode ficar tranquilo. O pastor não vai empurrar você para fora, não. O pastor não vai expulsar você, não. Pode vir, a porta está aberta. Mas quem não entra no céu, Deus é que não deixa. Ali quem entra, né? Não é eu que vou ficar na porta, ninguém. O pastor não fica na porta de ninguém. O pastor não expulsa ninguém. Esse negócio de expulsar, esse negócio de mandar embora, não. A pessoa vai por você querer. Eleito é de Deus, irmão. Amém. Amém. O pastor apenas cuida da propriedade, mas ele não é dono da propriedade. Deus é o dono da propriedade. Glória a Deus. Amém? Quantos não estão comendo a mensagem escondidinho? Não revela pela rádio, não liga para o pastor, não é nada. Mas está comendo escondido. Tem 3 anos está comendo. Tem 4 anos está comendo escondidinho. Tem 5 anos está comendo escondidinho. Está comendo, mas sem as vestes brancas, sem entrar pela porta. Concorda com tudo, dá amém para tudo, é isso mesmo, glória a Deus, mas não mete um dedo sequer para ajudar a si mesmo. Como é que aquele homem passou ali, irmão? Como é que aquele homem passou ali? Mas o homem é tão burro, vamos dizer assim, que, presta bem atenção, irmão, você fica no meio de 50 soldados, não estão vestidos do mesmo jeito? Se um tiver de vestido branco, vermelho, vai ser perceptível, irmão? Irmão, basta você conversar 2 minutos com o irmão, você sabe se ele quer a mensagem ou não. Verdade. Irmão que tem dúvida da mensagem, é igual aqueles carros que está arriando a bateria, fica vai, não vai nada. Verdade. Pessoa que crê na mensagem verdadeira, uma expressão do pastor, não é porque o Senhor diz, pastor, mas é porque o profeta diz. Vamos ficar de pé. Gostoso. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus. Pastor, passa um recado. Quem tiver alimentos que está sobrando, que não usa, trazer para a igreja, porque tem pessoas que precisam. Amém. É verdade. Amém. Glória a Deus. Nós colocamos até ali um pequeno baú ali para os irmãos da série. Nos primeiros dias, os irmãos estavam fazendo um trabalho direitinho e tudo, trazendo, mas de repente mingou, né? Aí, aqueles irmãos que puderem, né? Que trazer alguma coisa para colaborar com ajuda para alguém que está necessitado da igreja, possa trazer, amém, irmãos? Amém. Você não precisa nem levar no escritório, entregar para alguém, você chega ali, abre ali, coloca ali dentro e pronto, acabou. Vocês estão entendendo? Faça isso. Porque tem pessoas realmente na igreja que precisam. Amém? Vamos orar a Deus? Vamos agradecer. Amém, irmão? Amém. Os irmãos entenderam? Amém. Glória a Deus. Se você não entendeu, se você tem dificuldade para entender, pega a fita, pega o vídeo, vai ouvir no YouTube, vai ouvir. Pastor, não tem YouTube, não tem internet. Vou passar na rádio, mas mesmo assim é difícil eu passar isso na rádio, não sei se eu faço, porque é muito profundo para essas pessoas lá fora. Mas eu posso fazer um CD e gravar, e você vai ouvir. Vocês estão entendendo?
Senhor Deus, muito obrigado por tua palavra. Sim, Senhor. Muito obrigado. Obrigado, Pai. Nós agradecemos o Senhor por tudo que o Senhor tem feito por Sim, nós. Senhor. Agradecemos o Obrigado, Senhor Senhor. Obrigado. pela Obrigado. mensagem que foi pregada. Amém, Pai. Oh, Pela glória. palavra que foi produzida. Sim, Senhor. Aleluia. Abençoa cada irmão, Pai. Amém, Senhor. Obrigado por ter nos Glória. dado um profeta nessa época. Amém, Pai. Glória a Tenha Deus. essa palavra. Sim, Senhor. Porque aquele que Ai, recebe o glória. profeta na qualidade do Ai, profeta, glória. recebe galardão. Sim, Senhor. Ai, maravilha, Obrigado, é isso. Senhor, por nos Obrigado, revelar Deus. esses mistérios Amém, Pai. Amém. que estava oculto, mas que foi prometido que na voz do sétimo anjo todos os mistérios seriam revelados. Obrigado, Pai. Senhor. Muito O sétimo obrigado. anjo é o sétimo mensageiro. Amém, Pai. Verdade. Aqui estamos no nome do Senhor Sim, Jesus. Senhor. Poderoso. Graças ao Senhor. Sobrenatural. Mais Aleluia. o Senhor Deus abençoado. Amém, No nome do Senhor. Senhor Amém, Jesus. Pai. Obrigado. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Amém, Senhor. Até a próxima reunião, se o Senhor Deus assim. Amém. Deus abençoe.